Sabe aquele momento que você se olha no espelho e não se reconhece mais? Tem aquela conotação estranha, vê as pálpebras caídas, o tempo passou, meu Deus do céu, o que eu faço? É chegada a hora de buscar o auxílio através de um procedimento chamado blefaroplastia. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Doutora, então, é bem isso mesmo? Isso realmente acontece? Acontece mesmo. Com o passar dos anos, a gente para de se olhar no espelho, com as atribulações da vida, tanta coisa que a gente faz, né? De repente, quando você se olha de novo, não se reconhece. Aquelas pálpebras, parece que aquele olhar não é mais o teu. Aqueles pontos fortes do seu olhar foram se perdendo com o passar do tempo e agora a gente tem essa questão para resolver, né? Doutora, como a blefaroplastia pode melhorar a aparência dos olhos? A blefaroplastia é uma cirurgia da pálpebra que ela tem um objetivo de resgatar os traços individuais, naturais que foram se perdendo. A gente pode, com a blefaroplastia, tirar o excesso de pelezinha que está flácida, de bolsinha de gordura, reposicionar os tecidos, então ela melhora tanto na parte estética quanto na parte funcional. E além disso, hoje em dia, a blefaroplastia ela prioriza as características, a beleza de cada um. Então ela evoluiu muito com o passar do tempo. E quais são os maiores benefícios estéticos dela? Benefícios estéticos da blefaroplastia são muitos. Realça a beleza do olhar, tira o olhar de cansado, as mulheres voltam a se maquiar, os homens voltam a sentir aquela confiança de que estão bem, que estão jovens. Muitos pacientes me contam aqui que ao se olharem no espelho de manhã, sentem que têm energia para enfrentar bem o dia, porque já se olham com aquele olhar que está bem, né? Se sentem bem com eles mesmos. Doutora, a blefaroplastia pode ajudar com problemas de visão? Então, essa é uma boa pergunta. Ela pode sim ajudar com alguns problemas de visão, principalmente quando a gente pensa que essa pelezinha que está caindo por cima dos olhos, ela diminui o campo de visão. Então, não é a visão em si que vai melhorar, mas a gente tem um campo de visão mais amplo para poder enxergar. E tem alguns pacientes que falam até que fica mais fácil de abrir os olhos quando acorda de manhã. São coisas que a gente nem presta atenção, mas pode estar herendo, né? Pelo excesso de pele que está sobrando ali nessa pálpebra, né? Doutora, quanto tempo leva o período de recuperação de uma cirurgia e, ao mesmo tempo, como é todo o processo? Então, a cirurgia da blefaroplastia ela é realizada num centro cirúrgico equipado, com anestesista ao lado o tempo todo, com a maior segurança. Eu gosto também de operar sempre em centro cirúrgico que tenha o microscópio oftalmológico, para dar uma atenção especial aos olhos, à segurança dos olhos nesse procedimento todo. A cirurgia, ela tem uma duração, em média, de 10 anos. Então, a gente tem que pensar que, dependendo do olhar, né? Porque cada um tem um olhar diferente. Mas muitas pessoas vão fazer a blefaroplastia agora e daqui a uns 10 anos talvez precisem repetir. E outras nunca mais vão precisar se submeter à blefaroplastia. Então a pessoa não sente dor, não tem nenhum processo doloroso. A blefaroplastia é indolor. Eu tenho 18 anos de blefaroplastia, mais de 18 anos na verdade, e pouquíssimos pacientes se queixaram de dor. É algo assim, mais relacionado com o inchaço, com os curativos que estão em volta dos olhos, às vezes pode ter um pouquinho de coceirinha, mas dor em si, os pacientes não se queixam. E quais são as indicações para uma blefaro? Boa pergunta. A gente indica a blefaroplastia em alguns casos específicos, né? Eu vou relatar aqui para vocês. Quando a pele da pálpebra de cima já está começando a encostar nos cílios, quando o campo de visão começa a diminuir, quando existe flacidez dos ligamentos e daí o paciente começa a sentir desconforto até na parte da lágrima, a secreção ao acordar, quando ele começa a sentir que aquele olhar está cansado por causa das bolsas de gordura que estão caindo, né? Que você dormiu a noite inteira.
tá descansado, chega do trabalho e fala, poxa, foi pra festa ontem? E você não foi, né? Então, são esses grandes motivos dos pacientes nos buscarem para realizar uma blefaroplastia. Doutora, o paciente pode fazer uma blefaroplastia em conjunto com outros procedimentos estéticos, tais quais o botox, a harmonização facial? Então, eu particularmente não faço esse tipo de procedimento em conjunto, né? Prefiro que depois o paciente vá no especialista e faça toda essa parte de dermatologia, né, de preenchedor. O que nós fazemos hoje, que é algo muito adequado, sempre em conjunto com esses especialistas, é um procedimento de laser. A blefaroplastia é realizada com laser de CO2 e, em alguns casos, a gente também realiza o rejuvenescimento da pele da pálpebra com o laser de CO2 também. E como é o processo de pós-operatório de uma blefa? Na blefaroplastia, você vai precisar se organizar para ficar 3 dias fazendo compressa gelada bem caprichadinho, mais quietinho em casa. A partir do 4º dia já pode retomar as suas atividades, mas sempre com cuidado, né? Os curativinhos vão ficar ali por 1 semana, às vezes 10 dias, a gente vai acompanhando. Normalmente, os nossos pacientes não param de trabalhar, eles ficam 3 dias em casa, no 4º dia já estão, né, trabalhando, se virando. Mas a gente sabe que vai estar ainda com curativos, pode ainda estar com algum rostinho, um inchaço. Então vai de cada pessoa. Tem pessoas que não querem aparecer com nenhum rostinho, nenhum inchaço. E tem pessoas que se sentem confortáveis e não tem problema, seguem suas vidas, mesmo ainda em recuperação. E os resultados são permanentes? Os resultados da blefaroplastia podem ser permanentes de acordo com o tipo de olhar. E olha que interessante, isso é algo que a gente... É bem atual isso. Antigamente, a gente tinha uma blefaroplastia para pessoas de mais de 50 anos, uma para menos de 50 anos. Hoje em dia, isso não existe, né? Existem vários tipos de olhar que requerem técnicas bem específicas para valorizar cada tipo de olhar. E daí, dependendo do tipo do olhar, sim, vai fazer a blefaroplastia uma vez na vida. E alguns outros a gente sabe que vão precisar repetir ao longo dos anos. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência profissional, como foi que tudo começou, afinal de contas, é amor ou é paixão? Eu amo o que eu faço mesmo, sou realmente apaixonada por esses resultados, né? Por poder tocar a vida das pessoas através desse procedimento que devolve a autoestima, muda a vida, abre novas portas. Parece que começa um novo capítulo da vida das pessoas depois da blefaroplastia. E é interessante, porque normalmente as pessoas vêm buscar a blefaro quando elas estão terminando um ciclo. Olha que interessante. Ou cuidou bastante tempo de algum familiar, ou algum, né, de algum filho, marido. As mulheres às vezes se dedicam muito tempo aos filhos e depois voltam a se olhar no espelho, né, e ver que precisam retomar esse cuidado consigo mesmas. Os homens às vezes trabalharam tanto, nunca se olharam no espelho. De repente, conseguiu resolver aquela parte da vida, agora eu vou cuidar de novo. E vem fazer uma blefaroplastia. Então, a nossa luta, na verdade, é que venham antes, né? Que percebam antes que é importante esse cuidado para conseguirem se sentir bem. Hoje em dia, a qualidade de vida conta muito, né? A gente não quer viver mais tempo sem qualidade de vida, a gente quer viver mais tempo e com qualidade de vida, né? Agora eu gostaria de parabenizá-la por esse espaço tão lindo e automaticamente, para quem não conhece, onde você atende e onde você opera. Muito bom, obrigada. Ele foi feito com muito carinho para receber vocês aqui. Então, nós estamos na Clínica Visão com Saúde, que é a nossa clínica que também conta com a parte oftalmológica. E essa clínica está localizada no Ecoville, que é pertinho do Parque Barigui. Todos vocês estão convidados para vir aqui conhecer o nosso espaço. E nós operamos atualmente no Hospital de Olhos, que conta com aquela equipe de anestesistas muito capacitados, uma estrutura ideal para realizar a blefaroplastia com segurança e com resultados excelentes. Doutora Manuela, para saber mais sobre o que foi falado, o que devemos fazer? Para saber mais sobre a blefaroplastia, convido vocês para entrar no nosso site www.doutoramanuelabenites.com.br. Vou deixar aqui, né, escritinho para vocês poderem acessar, e também convido vocês para nos seguirem no Instagram. A gente tem um canal no Instagram que é bem ativo. O objetivo dele realmente é passar a informação da blefaroplastia para vocês,
para que seja algo cada vez mais natural, que cada um se conheça, busquem bons profissionais que possam se alinhar com o seu objetivo. Então é @doutoramanu.benitez-gomes. Espero vocês aqui também. Quero agradecer a sua participação, destinar o tempo necessário para as suas considerações finais. Dou até uma dica. Afinal de contas, que processo é esse que, através do laser, parece que tudo fica mais fácil? O laser é o nosso queridinho da blefaroplastia. Ele trouxe a tecnologia para dentro da nossa cirurgia e traz resultados muito interessantes. A blefaroplastia, com o uso do laser, ela tornou a técnica mais fácil, os resultados melhores, o tempo de recuperação menor, e a gente consegue, então, mais conforto, uma volta ao trabalho mais rápida para todos os pacientes. Obrigado, doutora. Obrigada, foi um prazer. Medo de barata, medo de borboleta, medo de palhaço, medo de dirigir, medo de falar em público. Você já vivenciou alguma dessas situações? Conhece alguém que vivenciou ou vivencia alguns desses medos? Sou José Alves, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta sistêmica, e quero conversar com você um pouquinho a respeito dos nossos medos, essa emoção que muitas vezes trava a nossa vida e nos impede de realizarmos muitas coisas. Primeiramente, é importante você entender que existem dois tipos de medo. O medo benéfico. Qual é o medo benéfico? É aquele que vem na nossa vida, é aquele que nós sentimos e que nos traz cuidado, prevenção, precaução. É aquele medo que serve de alerta e que nós sentimos de vez em quando. Se você vive esses medos, esse tipo de medo, tá tudo bem. Acolha, porque ele é benéfico, ele está trazendo contribuições para a sua vida. Porém, eu quero chamar a atenção para aqueles medos que travam a sua vida, aqueles medos que impedem você de realizar projetos, conquistar sonhos, aquele medo que existe na sua mente subconsciente como programação atrapalhada. Bem, quando foi que esse medo que atrapalha a sua vida se instalou na sua mente? Não sabemos, pode ser na sua gravidez, né? No período de gravidez da sua mãe, algo vivenciado por ela e que você acabou herdando, trouxe como programação para sua mente. Pode ser um medo vivenciado no processo de nascimento, na primeira infância, na adolescência. Por que isso acontece? Porque a nossa mente, ela registra nossas emoções. Quanto maior é uma emoção vivida por nós, por mim, por você, mais a nossa mente vai executar automaticamente esta emoção. E não importa se foi uma emoção real ou imaginária, a nossa mente não entende a diferença. Então ela vai executar essa programação. E veja, quanto maior é o medo que você tem, mais você vai atrair o fato, né? O elemento do medo para a sua vida. Porque os semelhantes se atraem. Então, presta bem atenção nisso. Quanto mais medo você tiver de algo, mais você vai atrair isso para a sua vida. E é importante, então, analisar o tipo de medo que você está vivendo e, sim, procurar ajuda para identificar aquele fato traumático, aquele fato desencadeador do seu medo, para reprogramar a sua mente e aí, sim, você viver a vida que você, de fato, merece. Você gostou desse conteúdo? Então me acompanhe na próxima Coluna Vitalis Statra. Com novos temas, aguardo você lá. Até mais! Oi, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Luana Balardim, estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre o alimento dos gatos nessa coluna semanal. Vamos ver um pouquinho sobre os alimentos? Então, eu trouxe aqui para vocês, gente, alimentos de gato, várias marcas de gato, inclusive eles adoram, que são alimentos úmidos, gente. Então,
Os gatos, preferencialmente, têm que se alimentar com isso aqui, ó, alimento úmido, tá? Independente da marca. Mas hoje a gente sabe que nossa rotina corrida, às vezes, não permite que o nosso gato se alimente apenas de alimento úmido. Por quê? Porque às vezes eu vou passar o dia inteiro fora de casa e esse alimento não pode ficar ali exposto ao ambiente que pode apodrecer. Então, sim, vocês podem utilizar também a ração seca, tá? Posso dar mais alguma coisa? Preferencialmente não. Ração seca e alimento úmido, certo? Tem alguns petisquinhos, por exemplo, que vocês podem dar, como o churu, que tá super famoso. Para quem não conhece, é muito legal, os gatos adoram. Como, por exemplo, um atum in natura ou um atum com óleo também pode ser dado aos gatos, tá? Como um complemento alimentar para ter alguma coisa a mais, tá? Mas hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente escolhe o alimento. Então, a gente tem 3 categorias hoje, tá? Premium especial, premium e super premium. A super premium, como o nome já diz, é um alimento a mais, é um alimento onde vai ter mais nutrientes ali para esse gato. A qualidade daquele nutriente que é selecionado, a origem daquele alimento, daquela proteína, daquele carboidrato, gordura, é melhor para o paciente, por isso que ele tem um valor também mais elevado, a categoria super premium, tá? Sempre tem que estar escrito no pacote, então vocês podem estar sempre olhando no pacote. E se eu não encontrar, doutora, significa que com certeza não é um alimento super premium, então vocês podem estar sempre em busca dessa categoria, tá? No caso, essas marcas que eu tô mostrando aqui, elas são variáveis. Por exemplo, essas 2 marcas, elas não são categoria super premium, mas já essa aqui é super premium. E observe como fica sempre no cantinho, não sei se vocês conseguem ver aí de casa, mas fica aqui categoria super premium, que vocês podem estar encontrando em mercados ou em casas de pet, tá? Eu vou mostrar para vocês agora algo que é muito interessante, que é colocar água no sachê. Gente, os gatos adoram, tá? E por que a gente faz isso, doutora? Porque a gente sabe que os gatos, eles têm doenças renais. E essa é uma das doenças, né, que a gente mais atende, principalmente em gatos acima de 5 anos. E qual que é a forma de prevenir? Administrando água para o gato. Assim como nós, né, os nossos rins precisam filtrar uma quantidade de água diária para ajudar com que eles fiquem saudáveis. Então, a gente colocando água, e percebam que é água filtrada, normal, tá? Vocês podem usar o filtro de casa mesmo. Eu tô usando a garrafinha porque fica mais fácil aqui de eu mostrar para vocês, tá? Preenche até a bordinha ali de água e daí a gente vai colocar no potinho. Eu vou estar pegando a câmera aqui para mostrar para vocês. Acho que eu vou pegar o potinho que é mais fácil. Vamos lá, tá? Aqui no caso, ó, em casa, eu tenho esse tipo de potinho, tá? Sempre os potinhos mais largos, onde eu consigo estar facilitando aí a rotina do gato para que os bigodinhos não toquem a ponta, tá? E daí eu vou pegar, ó, já com bastante água e vou colocar isso tudo dentro do potinho. Olha que legal. Aí eu tenho tanto a hidratação que já vem no sachê, o alimento úmido, quanto a água que eu coloquei extra. E isso eu faço aqui em casa 2 vezes ao dia. Como que é a rotina que vocês podem fazer aí, por exemplo, tá? Vocês podem, antes de sair de casa, por exemplo, para trabalhar, podem pôr metade de um sachê para cada gato. E depois que voltar para casa, mais metade de um sachêzinho para cada gato com água. E ó, aqui, ó, os esfomeados já vem logo, porque eles adoram, tomam todo esse líquido, se hidratam e mantém a qualidade da nutrição que é tão importante para o seu gato. Vou colocar mais um ponto aqui que é interessante também. Vou pegar a câmera aqui e vou virar para vocês. Que é a gente conseguir, pessoal, armazenar adequadamente, tá? Então, percebam que aqui, ó, eu tô colocando um pote que ele tem uma vedação hermética na ração seca, tá? Eu tenho aqui um potinho de medida, no qual vocês podem conversar com os veterinários de vocês, tá? Ou mandar dúvidas para nós também, para que vocês consigam medir a quantidade diária, tá? Ai, doutora, mas eu não tenho esse pote. Como que eu posso armazenar no próprio saco? Coloquei aqui também para vocês, que eu acho que é bem importante vocês verem também,
Porque muitas das vezes a gente acaba deixando o alimento exposto, e mesmo você comprando um alimento de qualidade, às vezes daí você já está deixando que o alimento oxide, fique aberto, tá? Então isso tira as particularidades do alimento. Olha como que a gente faz aqui, ó. Você pode grudar simplesmente com durex, para que isso daqui, ó, fique bem firme e você consiga estar armazenando em casa, tá, pessoal? Isso é importante lembrar também que a gente sempre vai comprar rações secas fechadas, tá? Fechadas. Nada de comprar alimento a granel, que é aqueles alimentos que às vezes a gente vai na casa da esquina do pet, tem lá várias rações expostas para você comprar a granel. Aquilo é um facilitador, muitas vezes até para baratear custo, né, para o tutor que não consegue estar adquirindo um pacote fechado, mas ele diminui a qualidade nutricional, infelizmente, por estar exposto ao ambiente oxidar, tá? Então é importante vocês prestarem atenção nisso. Gente, vou encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da coluna de hoje e comentem muito para que a gente continue tendo as colunas aqui sobre o seu gato. Até mais! E agora nós vamos falar sobre planejamento sucessório. Você sabe o que é, a quem é indicado, o que traz de benefícios? É só nos acompanhar. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, Roberto? Como vai? Prazer em recebê-lo no meu escritório. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento sucessório, o que é e por que é tão importante assim. Roberto, o planejamento sucessório nada mais é do que alguns instrumentos e estratégias jurídicas que são utilizadas para organizar e fazer a transferência do patrimônio de uma pessoa, seja no âmbito familiar ou para terceiros. O grande benefício que se busca com o planejamento sucessório é reduzir os custos, reduzir impostos e também possibilitar que essa transmissão de patrimônio seja mais fácil e sem conflito entre os herdeiros. E quando é o momento ideal para iniciar o planejamento sucessório? Roberto, o planejamento sucessório pode ser feito por qualquer pessoa a qualquer momento, mas é muito importante a gente estipular alguns critérios, como por exemplo, um casamento, o nascimento de um filho, a aquisição de um patrimônio relativamente grande, a criação de uma empresa. São momentos que demandam uma análise do teu patrimônio e daquilo que você pretende fazer com ele para o seu futuro. Esse planejamento sucessório só é indicado para famílias com grande patrimônio? Não, pelo contrário. O planejamento sucessório ele é aplicado para qualquer pessoa que tenha qualquer patrimônio, não só aquelas de grande patrimônio pessoal, de bens e valores. Eu vou lhe trazer até um exemplo aqui para todos, em que eu trago uma recomendação para as pessoas que têm pouco ou quase nenhum patrimônio, que busquem, por exemplo, a contratação de um plano funeral. O plano funeral vai garantir a redução ou até mesmo evitar os custos na hora do óbito de alguma pessoa, de um ente familiar. E hoje em dia, falecer é um procedimento bastante custoso. Doutor, qual é o profissional que pode me auxiliar no planejamento sucessório? O advogado é o indivíduo principal num planejamento sucessório. É ele que vai conseguir verificar se a vontade ou o intuito da pessoa está de acordo com a legislação ou não. E também o advogado deve sempre ser assessorado por um contador ou um planejador financeiro. Eles vão trazer um pouco mais de sustentação nas questões fiscais e também de investimentos da pessoa. Doutor Rafael, quais são os instrumentos mais comuns quando falamos em planejamento sucessório? Bem, alguns dos instrumentos que utilizamos no planejamento sucessório vão desde o contrato de namoro, a escolha do regime de casamento, o pacto antinupcial, testamento, a contratação de seguro de vida, a aplicação em previdência privada e chegando por último até a aplicação e constituição de uma holding familiar. E qual é a diferença entre testamento e doação em vida? Veja, a grande diferença entre esses dois institutos está em qual é o momento em que ocorre a transmissão do patrimônio. No testamento, o patrimônio escolhido pelo testador
só vai ser transmitido e repassado a quem ele escolher e da forma como ele escolher após a sua morte. Já na doação em vida, a transmissão do patrimônio é feita imediatamente. No momento em que ele fizer a doação, através de uma escritura, esse imóvel, esse bem já estará automaticamente transmitido. Doutor, o que é holding familiar? Veja, a holding familiar hoje é um tema, um assunto muito procurado e muito falado no mercado. A holding nada mais é do que uma empresa em que nela se coloca o patrimônio familiar, aquele patrimônio pessoal que estava no nome de pessoas, de indivíduos, transmite-se para dentro dessa empresa e o objetivo dessa empresa é de fazer uma gestão e uma padronização desse patrimônio, também possibilitando, de certa forma, a sua sucessão, fazer a transmissão desse patrimônio para os seus sócios, evitar ou reduzir tributos e também facilitar esse processo de transmissão. Contudo, muito importante repassarmos a informação de que hoje em dia circula pela internet muitas informações equivocadas e com o intuito de dizer que uma holding familiar seria algo milagroso, que evitaria completamente todo e qualquer tributo e que facilitaria por plenamente a transmissão, sem a realização de inventário. Porém, não é a realidade, pois a holding nada mais é do que mais um bem, mais um patrimônio que entra na constituição do patrimônio da pessoa e ela sim, de certa forma, terá que ser feito o inventário. Porém, há alguns institutos, algumas situações que nós conseguimos juridicamente e legalmente tratar, que conseguimos fazer essa transmissão ser legal. Doutor, e como eu posso iniciar um planejamento sucessório? Bom, primeiramente a pessoa deve avaliar e valorar o seu patrimônio, decidir qual vai ser a forma de transmissão que ela deseja e buscar um profissional, um advogado, especialista em planejamento sucessório, em direito sucessório, para que lhe assessore e verifique se as vontades e os intuitos da pessoa estão de acordo com a lei e serão possíveis de serem realizados. E quais são os custos envolvidos em um planejamento sucessório? O planejamento sucessório costuma envolver o pagamento de diversos tributos, tais como o ITCMD, ITBI, ganho de capital, e são todos esses os tributos que o planejamento sucessório busca, de certa forma, reduzi-los. Porém, não há como se fazer uma previsão de custos generalizado para todos os casos, e sim individualizado, de acordo com cada patrimônio e cada critério que vai ser o objetivo desse planejamento sucessório. Contudo, eu trago até aqui, a título de informação, que alguns dos instrumentos que nós utilizamos são de baixo ou até sem custo algum para serem instrumentalizados, como, por exemplo, o testamento, que pode ser feito por qualquer pessoa diretamente em um cartório e tem um custo reduzido, e também a contratação de um seguro de vida. O seguro de vida também pode ser contratado diretamente em sua instituição bancária e não vai lhe trazer um custo para a sua contratação. Porém, eu recomendo que todo e qualquer planejamento sucessório seja sempre acompanhado por um profissional do direito, um advogado de sua confiança, um escritório de planejamento sucessório. Por quê? Nós podemos então fazer a avaliação se aquela sua vontade e o patrimônio estão de acordo com aquela intenção e aquele produto, aquele instrumento que você está utilizando. Doutor, eu gostaria que, se possível, o senhor falasse um pouco da sua experiência profissional e em quais áreas também do direito o senhor atua. Ok, bem, eu sou formado em Direito em Cascavel, sou advogado já há 17 anos e venho atuando nas áreas cíveis e empresarial desde então. Com o advento da pandemia, fui procurado por alguns sócios de algumas empresas que eu atendo e procurando sobre planejamento sucessório. Foi quando então dei o start em atender essas demandas e comecei a me especializar nos assuntos, nos temas. Desde então, montei a Legado Planejamento Sucessório, que é uma assessoria especializada em planejamento sucessório para atender todas as demandas de todas as pessoas que tenham esse intuito. Doutor, como e com quem eu posso obter maiores informações sobre tudo que foi falado? Bom, é importante você sempre buscar o seu advogado de confiança que pode lhe assessorar nesse assunto,
Caso ele não seja um profissional habilitado ou especialista na área, coloco à disposição a minha assessoria, a Legado. A Legado pode ser acessada através das redes sociais ou através do nosso site. Nós temos atendimento de uma equipe que faz atendimento a nível nacional, seja por WhatsApp, por e-mail ou mesmo por videochamadas. Então nós estamos disponíveis a todo o Brasil para prestar atendimento em tudo que se referia ao planejamento sucessório. Eu gostaria de agradecer a sua participação e ao mesmo tempo dedicar a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Agradeço muito a participação nesse programa. Sei que o tema planejamento sucessório não se encerra aqui, é um tema complexo, que depende de muita análise interior, pois a pessoa tem que saber decidir o que vai fazer do seu patrimônio, para quem ele vai ser distribuído. Então, trouxe aqui algumas informações que espero que abra a informação, abra as pessoas informação, para que elas possam buscar profissionais habilitados para lhe atender sobre os sistemas. E, inclusive, gostaria de repassar também uma informação muito válida e muito importante a todos que estão nos acompanhando a respeito da reforma tributária. A reforma tributária vai acabar por trazer um aumento na taxa, na alíquota de alguns impostos, dentre eles o imposto que incide no inventário, que é o ITCMD. Então é importante você, de cada estado, entender qual é a tributação atual e também qual pode ser uma futura tributação em cada um dos estados. Falando especificamente do estado do Paraná e São Paulo também, nós temos uma alíquota hoje fixa em 4% sobre o valor do patrimônio herdado ou inventariado. Essa alíquota vai sofrer uma alteração. Estado de São Paulo, nós já temos um projeto de lei em andamento que está sob votação e vai acrescer essas alíquotas até chegar ao limite de 8%. Então, veja, um aumento gradativo e um aumento substancial nesse imposto que acaba afetando diretamente aqueles que vão receber o seu patrimônio ou aqueles para quem você vai entregar o seu patrimônio. Por isso, recomendo que procurem um profissional, procurem a Legado, para que tratemos desses temas e possamos lhes orientar sobre esse sistema. Obrigado, doutor. Agradeço, Roberto, a participação. Fico aberto a todos e um abraço. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Kate, sou cirurgião plástico aqui em Curitiba. Eu gostaria de fazer um convite a vocês. A partir da próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos estar debatendo aqui, explicando um pouco sobre a cirurgia plástica reparadora. Conto com vocês. Olá, sou o Dr. Rafael França, da Legado Planejamento Sucessório, e a partir da próxima semana estarei contigo aqui nesse mesmo canal, nesse horário, trazendo mais dicas e informações sobre direito sucessório. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Câmera Brasil. E você já sabe, para participar, basta mandar a sua sugestão para esse e-mail que está aqui embaixo. A todos vocês, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.